Sejam bem-vindos ao Chá Cabrucha, um chá, uma cura e um despertar. Eu sou Monsoleil, irradiando a minha luz para iluminar a sua. Bora lá, hoje eu quero falar sobre as medicinas naturais, como a ayahuasca mudou a minha vida. Vamos lá? A mensagem aqui do chá hoje é Your actions prove your greatness. Suas ações provam... Tem coisas que eu sei em inglês que eu não sei traduzir, tá, gente? Eu tô 10 anos aqui e as pessoas acham que a gente... Antigamente eu achava, quando alguém esquecia o português, eu falava, essa pessoa tá esquecendo o português. E hoje acontece muito comigo, tá? Porque a gente tá sempre trabalhando com o americano, a gente tá sempre falando inglês, então... Mas vamos lá, ayahuasca. Como a ayahuasca mudou a minha vida? O que é a ayahuasca? Que são as medicinas naturais? A ayahuasca é um chá, é uma bebida misturada com duas plantas, a chacrona e o mariri. Essa bebida, ela é um psicodélico ativo, né? Ela é uma medicina natural que desperta a sua consciência. Você precisa tomar ayahuasca para despertar a sua consciência? Não necessariamente. Inclusive, tem técnicas de respiração que nós conseguimos ativar um nível de consciência da ayahuasca quando tomamos o chá. Então, o que acontece, o que é, né? Muitas pessoas têm preconceito com essa medicina. Lembrando que o que eu vou falar aqui, gente, não quero incentivar você a tomar ayahuasca. Eu tô compartilhando aquilo que foi bom pra mim, compartilhando aquilo que eu acredito, o que me ajudou no meu desenvolvimento de despertar, tá? E às vezes o que é bom pra mim pode não ser bom pra você. A gente tem que se ouvir, a gente tem que sentir. A ayahuasca não é pra todos. Ayahuasca é quando você ouve um chamado da sua alma. Ayahuasca é quando você sente a mãe natureza te chama. E foi o que aconteceu comigo. Muitas pessoas têm vontade de ter ayahuasca e aí quando tem experiência, vive um processo muito desafiador, horrível e não entende nada. Por que isso? Vamos falar sobre isso? Primeiro de tudo, a ayahuasca não é uma droga. Muitas pessoas enxergam a ayahuasca como uma droga, é uma medicina, né, vinda da Amazônia, dos povos indígenas que usam essa medicina para curar, para transformar, para expandir. Em 2021, eu vivenciei um processo muito desafiador na minha vida, onde eu estava vivendo crises de pânico, eu estava vivendo dois processos. Primeiro, eu estava muito feliz que eu tinha conseguido meu green card, eu estava toda alegre, que eu podia ir pro Brasil, tava cuidando do meu corpo, mas eu tava muito doente também, porque eu tava lidando com compulsão alimentar, eu tava lidando com depressão, eu tava lidando com milhões de emoções, fazendo terapia, e eu tava muito mal. A minha terapeuta me indicou um remédio mais forte, eu estava tomando fluoxetina na época. E aquilo me deixou muito preocupada, porque o fluoxetina, ele me deixava retardada, eu ficava meio grog, às vezes eu dirigia assim, eu ficava tipo, cara, sabe, meia like. E aquilo ia me deixando muito mal, e eu falei, cara, eu não quero, eu não posso continuar tomando esses remédios, e minha médica quer que eu tome um remédio mais forte. Ela falou, olha, eu vou te indicar pra psiquiatra, e o psiquiatra vai mudar a dose do seu remédio. Foi então que eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, eu preciso de algo na minha vida, eu quero mudar a minha vida, sabe? Eu precisava fazer algo natural. E aí eu não aceitei tomar mais remédios, porque aquele remédio que eu tomava já me deixava mal. Eu estava num processo de emagrecimento, então eu estava acima do peso, né? Inclusive depois que eu tive meu filho, eu tive diastase, então eu fazia tudo e não melhorava o meu corpo. Só que mesmo com tudo isso, eu tinha uma autoestima muito boa nessa época. Então, ao mesmo tempo que eu tava feliz, que eu tinha conseguido meu green card e tudo, eu e meu marido na época, a gente tava assim, né, super excited. E por um outro lado, muito triste, porque eu tava doente, eu tava vivendo coisas que eu tava reprimindo. Na minha relação, eu vivi muitas coisas no meu casamento que eu não contei pra ninguém. Eu vivi coisas que me adoeciam, eu vivi situações que me colocavam muito pra baixo. Então eu vivenciei um processo muito difícil, onde eu não contei pra ninguém, e quando eu consegui resolver, eu caí. Eu caí numa depressão profunda. Eu tinha crise de pânico, onde eu ficava parada, eu não conseguia me mover. Eu chorava, eu não conseguia me mover.
eu tive um processo muito doloroso. Eu me lembro que eu estava aplicando enzima, eu fiz um procedimento onde eu apliquei enzima. E quando eu fiz essas enzimas, né, com a esteticista, que era minha amiga, né, na época, eu tava nesse processo de emagrecimento já. E eu fiz esse aplicamento e eu tive um sonho que eu tava morrendo. No dia que eu fui aplicar a enzima, ela aplicou um monte aqui, na hora que foi aplicar aqui atrás, eu caí. Eu fiquei parada na mesa, assim. E hoje eu entendi que eu tive uma overdose de enzima. Eu acho que ela aplicou mais do que aquilo que ela deveria ter aplicado, ou eu não sei. E aquilo repercutiu tanto, porque eu já estava tomando remédio depressivo. A Santa Maria é o que me ajudava, porque à noite, quando eu tinha ânsia de vômito, quando eu ficava excited, eu fumava um pouquinho, então eu voltava pro meu centro. Só que eu tinha muito preconceito com Santa Maria. Santa Maria é weed, tá, gente? Santa Maria é maconha, o povo chama como maconha. Eu chamo de Santa Marihuana, Santa Maria. Porque é um nome melhor, é um nome que eu vejo mais considerável. Eu não gosto de chamar maconha porque maconha vem do derivado de mal. E a maconha é uma erva sagrada. E eu vi ela muito como mal. Como eu cresci na favela, então eu falava assim, esse povo maconheiro. Eu xingava esse povo, eu não gostava do cheiro, tudo me irritava. Então eu julgava muito. Eu cresci com o cristianismo, com o catolicismo, eu cresci sendo muito podada, eu cresci com religiões, então eu precisei desmistificar muita coisa na minha vida para chegar com a mentalidade que eu tenho hoje, tá, gente? Então meu pai era muito católico, família católica, a família da minha mãe muito evangélica, então eu tava ali, sempre no meio termo. Cresci em colégio interno, né, eu fiquei no colégio interno, acho que até os 9, 10 anos de idade, não me lembro bem, entrei com 3, e 3, 4 anos, uma coisa assim. Então, eu vivi um processo muito desafiador na minha vida, onde eu carreguei muitos episódios de abandono. Nessa fase que eu comecei a fumar, eu tinha muito preconceito comigo mesma. E a Santa Maria me ajudava. Como foi que eu consegui, que eu fui pra ayahuasca? Eu tive a ayahuasca nesse processo, que foi no processo do Covid, enquanto muitas pessoas estavam morrendo, vivendo o pior momento da sua vida, eu estava vivendo um momento mais incrível, porque a ayahuasca me ajudou. Depois da ayahuasca eu parei de tomar remédio, e antes de tomar a ayahuasca eu preparei o meu corpo. Se você não prepara o seu corpo para tomar ayahuasca, também você pode ter muitos problemas. Eu fiquei 7 dias limpando o meu corpo. Eu já não comia carne. Eu não como carne desde que o meu filho tem 6 anos de idade, né? Meu filho tem 18 anos, então tem muitos anos, mais de 15 anos. Então, só que eu comia outras coisas, eu comia frango, peixe, então eu fiquei 7 dias sem comer nenhum derivado de carne, eu fiquei 7 dias me alimentando saudável, eu fiquei 7 dias não só me alimentando saudável, mas alimentando a minha mente, porque eu queria preparar o meu corpo para receber a medicina. Então foi 7 dias onde eu preparei o meu corpo, recebi a medicina sagrada. No momento que eu vivia a medicina, tinha muitas coisas que eu não entendia, porque o que é a medicina? Você vai viver processos, você vai ver coisas que você não vai gostar. Você vai fazer muita limpeza, você vai vomitar, você vai fazer cocô. E nos meus primeiros processos de ayahuasca, eu sempre ficava no banheiro cagando, e eu falava, ai meu Deus, vou ficar cagando aqui, não sei o que tem. Ficava no banheiro. Só que aquilo era um processo de limpeza, porque tudo aquilo que a gente vê no processo de ayahuasca é aquilo que está dentro de nós. Então eu precisava levar luz para aquilo que estava escuro na minha vida. Quando eu tomei ayahuasca também, eu fiquei um tempo sem tomar nenhum medicamento, tá, gente? Para não misturar. Então eu parei com os medicamentos de antidepressivo. Eu parei com remédio de dor de cabeça. Gente, eu era viciada em remédio de dor de cabeça, eu sentia muito dor de cabeça. Graças a Deus sou curada. Tem 5 anos que eu não tomo remédios. O único remédio, assim, se tem um problema realmente sério, é óbvio que eu acredito na medicina, é óbvio que se precisar eu vou ir ao médico, mas as medicinas naturais me ajudam. Quando eu iniciei esse processo com a ayahuasca, eu tomei uma vez, e aí depois de um mês eu tomei de novo, e aí depois eu comecei a facilitar processos, ajudar nos processos onde as pessoas tomavam, então eu era guardiã, fazia limpeza, e aí foi aí que eu comecei a estudar sobre quem eu era, foi aí que eu comecei a olhar para dentro, comecei a estudar as minhas emoções. Quando eu iniciei, depois, eu fiquei um tempo sem tomar, e comecei a tomar 2 vezes por ano. E tratei com isso. Depois que eu vim pra cá, eu comecei a ir no Dharma Church, né, na igreja. Eu comecei a ir na igreja do Daime,
Só que ali também era religião, e eu queria me desvincular de religião porque eu cresci com a religiosidade. Então, eu comecei a estudar outras culturas, comecei a estudar o budismo, comecei a estudar o hinduísmo, comecei a expandir a minha consciência para outras culturas. Comecei também a estudar filosofia, porque eu acreditava muito na Bíblia, eu acreditava em tudo aquilo que me diziam. E eu comecei a entender que tudo era uma ilusão, eu comecei a conhecer um mundo totalmente diferente, que foi abrindo um leque de expansão. E aí eu comecei a usar o rapé. O rapé, o que é o rapé? É o pó, né, o tabaco, que vem da árvore, então ajuda a tirar panema, ajuda a limpar, então eu comecei a me conectar com o rapé. Depois eu fui pro cambô. O que é o cambô? Tem vídeo aqui no canal, acho que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, antigamente, quando nem era Chaca Bruxa, eu falei sobre a ayahuasca, eu mostrei como foi a minha experiência com o cambô. E o cambô pra mim foi uma medicina que eu falei que nunca ia fazer porque eu tinha medo de morrer. Eu tinha muita alergia, meu rosto ficou com cara de sapo. Demorei uns 3 dias pro meu rosto voltar ao normal, minha boca, mas eu curei uma dor que eu carregava há muito tempo que os médicos não conseguiam descobrir o que era. E é uma dor que eu fiz exame, eu fiz tudo, ninguém descobriu o que era. E eu curei essa dor com o cambô. E o cambô foi quando eu cheguei aqui na Califórnia, uma mulher que sofria de câncer ia fazer o cambô e eu senti que eu precisava ir e precisava tomar. E eu falava, nunca vou fazer isso. Só que a medicina chama a gente no momento certo. E aí eu curei essa dor que eu tanto carregava. E aí depois eu comecei a conhecer outras medicinas. O bufo, vivenciei uma experiência com bufo. Comecei a conhecer outras medicinas, né? A sananga também, aquele colírio que você pinga no olho. A sananga traz um despertar. Faz tempo que eu não consagro sananga, inclusive. Em 2024, eu conheci uma erva chamada Jurema. E foi nessa erva que eu comecei a ter muito medo e comecei a step back de medicinas. Por quê? Tudo que é bom, tudo que cura, faz bem. Qual que é a diferença, gente, entre o remédio e o veneno? A dosagem. Tudo que é demais não faz bem. Quando você começa nesse mundo espiritual, você quer viver só o mundo espiritual e você esquece que você tá aqui para viver o mundo na matéria. Você esquece que você tá aqui para trabalhar, para fazer dinheiro, para viver, para experimentar coisas. Por isso que eu sempre trago o caminho do meio. O que é você viver o caminho do meio? Nem muito para a direita, nem muito para a esquerda. Você buscar o equilíbrio, viver a vida material e a vida espiritual. Esse que é o equilíbrio. O caminho do meio é equilíbrio entre vida espiritual e vida material. Tá? Entender que nós estamos aqui para viver uma vida espiritual, entender que a espiritualidade, nossos mentores, nossos guardiões, né, nossos santos, eles estão aqui, né? O que são santos? Santos são pessoas que já se foram, gente, que deixaram um legado onde nós usamos essa força universal dos espíritos para trazer força para nossa vida. Então a gente vai se conectar com o mundo espiritual porque tudo é energia, o mundo espiritual faz parte. Tem gente que não acredita em espírito, tem gente que não acredita na guia, mas o mundo tá aqui. Então eu aprendi a lidar, eu sempre fui médium desde criança, mas eu não sabia lidar com a minha mediunidade. Quando eu vivenciei um ataque de magia negra, que destruiu a minha vida, eu vomitava verde, espíritos tentando me matar, um espírito obsessor tentou me matar com um negócio aqui no pescoço, então assim, eu vivenciei muitas coisas que nem eu acreditava. Então eu fui estudar, o que é isso aqui que diziam que era tão mal? Porque eu cresci com religião. O que é a cultura africana que o povo demoniza tanto? E aí eu entendi que a cultura africana era tão demonizada porque é uma cultura vinda dos negros. Por que as pessoas criticam tanto o ato de oferendas? Gente, vocês sabem o que é oferenda, né? Sabe quando o povo faz uma oferenda na rua e você fica com medo? Aquela oferenda muitas vezes mata a fome do mendigo. Aquela oferenda que foi ofertada para o santo não é uma coisa ruim. Antigamente, quando os guerreiros iam guerrear, eu não sei por que eu tô falando isso, mas eu sinto que eu já falei muitas vezes isso, mas eu preciso falar. Quando os guerreiros iam guerrear, dizia-se uma lenda que se eles fizessem uma oferenda, eles teriam bons agouros nas guerras, e eles venciam as guerras. Então eles ofertavam prato de comida, uma ceia bonita. Sabe aquela comida que eles ofertavam? Os espíritos se alimentavam daquela comida. Mas os escravos que
que passavam fome na senzala, os negros, eles repartiam aquela comida e alimentavam a tua fome. Então, a cultura africana foi demonizada porque vem dos negros. Eu comecei a estudar, comecei a aprender. Então, quem fez magia negra pra mim, até que fez bem. Fez muito mal por um tempo, mas fez bem porque eu comecei a estudar, comecei a desenvolver, comecei a incorporar. E aí o ayahuasca que me ajudou. Quando eu, em 2024, vivenciei essa experiência com a Jurema, eu tive uma morte onde o meu corpo, onde a minha alma saiu, eu vi o meu corpo, eu via tudo, mas eu não conseguia voltar para esse corpo. E eu falava, gente, amanhã vai ter as notícias nos jornais que eu estou morta, que eu fiz uma erva, que eu tô morta, e agora meu corpo saiu, e eu só pensava no meu filho, e eu, meu filho, eu quero voltar, e eu não conseguia voltar. E aí eu senti uma coisa assim de muita riqueza, muita riqueza, muita pobreza. Então foi um misto. E aquela erva me deixou com muito medo, porque eu falei, uau, agora eu tive tudo que eu precisava, agora eu entendi o que é a vida. E eu comecei a valorizar mais a minha vida. Eu comecei a acordar todos os dias como se fosse o último dia da minha vida, porque eu tinha medo. Porque assim, todos nós vamos morrer um dia. Mas até que isso aconteça, qual o legado que você quer deixar? Que você foi, que você viveu tudo aquilo que você quis viver, ou que você só passou por aqui e viveu de qualquer jeito? Eu sou intensa, eu gosto de intensidade. Então, eu fiquei com muito medo, então eu fiquei 1 ano sem me conectar com nenhuma medicina, nenhuma, zero. Só a Santa Maria mesmo, que me ajudava, cogumelo de vez em quando. Então eu conheci também o macho, uma coisa que eu julgava muito, porque diziam pra mim, se você comer machos, você vai... Mushrooms é cogumelo, gente. Você vai nunca mais voltar, diziam. Você pode ficar doido e nunca mais voltar. E eu falei, gente, o que é isso, cara? E o Mushrooms, ele desperta, eu faço cerimônia de Mushrooms e é lindo porque você recebe respostas do outro mundo. E a diferença entre o veneno e o remédio é a mesma coisa, dosagem. Tudo que você for fazer que é demais, eu vou ficar só medicina, curar. Você não cura porque você não integra. Então eu recebi muita informação porque eu tava em processos de medicinas, mas eu não integrava, eu não ground aqui na Terra. Não adianta você pegar informação espiritual e não viver. A espiritualidade serve para nos auxiliar, não para mandar na nossa vida. Os espíritos não vai descer de lá do além, vir aqui viver por você, trabalhar, fazer o que você tem que fazer. Nós temos que colocar ação na nossa vida. Se a gente não viver de ação, não adianta. Os espíritos não ajudam. Não adianta fazer uma consulta de tarô. Você vai, agenda uma consulta de tarô comigo, eu falo tudo que você quer ouvir ou que você não quer ouvir, te dou os conselhos que você precisa fazer. Mas você não se move, como que sua vida vai mudar se você não se mover? Aí você agenda uma mentoria comigo e eu te passo todas as informações, a gente tá no processo, só que você não quer mudar. Isso são aliados, às vezes eu recebo pessoas que falam, eu quero mudar isso, tô com um problema. Só que a pessoa não quer fazer nada pra mudar, quer continuar vivendo os mesmos hábitos e acha que a vida vai mudar. Cara, se você quer viver a mesma vida e acha que sua vida vai mudar, esquece. Pra você mudar, você precisa mudar hábitos. A ayahuasca, ela mudou a minha vida. Eu parei de tomar antidepressivo. Eu parei de tomar medicinas. Quando eu comecei a sentir, às vezes, dor de cabeça ou me sentir mal, cólica, sempre sofri muito de cólica, rapé. Eu comecei a mudar a minha alimentação, me alimentar mais de uma forma mais natural. A ayahuasca tirou, eu não como mais frango. Hoje em dia eu como peixe e ovo, mas eu fiquei 2 anos sem comer peixe e ovo, só vegana por 2 anos, sem comer nada, né, de animal. E voltei agora porque o meu corpo sentiu o que precisa, então eu tô no peixe e no ovo. E eu acho que a vida é isso, é cíclica, tudo que você... Tem coisas que você faz, tem coisas que você muda. Eu acho que o tempo todo a gente tá assim mudando, o tempo todo a gente vai mudar a nossa consciência, a nossa fase, tudo é fase. E depois dessa medicina, Jurema, onde eu fiquei 1 ano com medo, porque eu vivi essa morte, eu realmente morri, o meu corpo saiu, eu fiquei 1 ano sem, eu voltei ano passado, em setembro, quando eu completei 10 anos de United States, eu fiz a ayahuasca de novo, foi um desvendar. E agora, esse ano também, fiz recentemente outra cerimônia que foi linda. E
A ayahuasca, ela é transformador, a ayahuasca, ela muda. Muitas vezes, mesmo que você não percebe o que está acontecendo, a medicina, ela trabalha no seu mental. Depois você vai ter insights, você vai enxergar o mundo com mais amor, você vai se conectar mais com a natureza, você vai enxergar o mundo de uma forma diferente. Então, o que é? É um despertar de consciência profundo. E a ayahuasca é só para quem tem coragem de morrer, porque é uma morte. Uma vez que você toma ayahuasca, você desperta sua consciência, você nunca mais volta a enxergar como antes, você nunca mais volta a ser quem você era antes. Não tem volta, é um caminho sem volta. Você muda, você transforma. Então, aquilo que para muitas pessoas é uma droga, para nós e para os indígenas, é uma medicina sagrada, onde nós honramos e respeitamos. Muitas pessoas falam, vou tomar essa ayahuasca aí pra ver o que é. A pessoa toma uma peia da ayahuasca e não sabe o que tá acontecendo. A ayahuasca não é só processo bom, não. Para eu ter um processo bom de ayahuasca, sabe quantas ayahuascas eu precisei tomar? Foi depois da 10ª ayahuasca, depois da 11ª ayahuasca, aí que eu comecei a ter processo mais leve. Que eu parei de cagar tanto, que eu parei de vomitar tanto, que eu parei de sofrer tanto, porque eu sofria. Mas depois do sofrimento era libertador, eu limpava meu estômago, eu limpava a minha vida, eu tinha visões, eu tinha insights. E tem muitas visões que você não entende no momento, mas é cura, tá curando, tá limpando, tá transformando. Então as medicinas naturais, elas auxiliam o nosso processo evolutivo. Isso quer dizer que você precisa estar se conectando sempre com medicina natural? Não! Nem todo mundo. A meditação, você entra em estado de elevação de consciência. A meditação é o caminho mais incrível para você mudar. E quando eu trago esse vídeo falando sobre como a ayahuasca mudou minha vida, é que eu quero desmistificar aquilo que muitas pessoas enxergam como algo ruim. Como eu falei, a ayahuasca não é para todos, é para quem tem coragem de morrer. Eu não tenho medo de morrer porque eu já morri, já vivi no inferno. O inferno que eu vivi aqui na Terra, meu amor. Tenho medo de mais nada, pode vir o que vier que eu bato no peito, né? Os desafios que eu enfrento diariamente, só Jesus vai ter misericórdia. Olha, mandando, sai de ré, Satanás, sai de ré, energia ruim. Então a ayahuasca é uma medicina curativa que transforma. As medicinas naturais estão aqui para auxiliar. Mas quando você mergulha na medicina natural e só quer saber de medicina, e não entrega, não ground, não observa, não se escuta, não adianta nada tomar medicina. Porque ainda que você mude, você vai estar estagnado. Vejo pessoas que tomou medicina e nunca mais tomou, pessoas que teve processos ruins, pessoas que não aconteceu nada na vida, pessoas que mudaram muito. Então as medicinas naturais, elas auxiliam no nosso processo evolutivo, mas quem tem que fazer o trabalho de casa é nós. Os nossos ancestrais, a nossa família, o nosso povo que está com a gente nos auxiliando, espiritual, está aqui para ajudar no nosso processo evolutivo, não para resolver para nós. Então, as medicinas, elas me ajudaram muito na mudança da minha vida, em como eu enxergo a vida, me ajudou a ter mais empatia pelo outro, me ajudou a ser mais humilde, me ajudou a me colocar mais como empata, porque eu pensava muito só em mim, naquilo que era bom pra mim. E na verdade a gente precisa entender o que é bom pra mim, mas que pode ser bom pro outro. A gente se colocar um pouquinho no lugar do outro, a gente ter essa percepção, a gente ter humildade, e assim aos poucos a gente vai evoluindo, crescendo e despertando a nossa consciência, porque quando você cuida de você, você tá cuidando do outro também. Se todo mundo, se cada um cuidasse da sua vida, cada um cuidasse do seu autodesenvolvimento, da sua autoevolução, o mundo seria muito melhor, não haveria tantos julgamentos, tantos preconceitos. E eu cresci enraizado com preconceito, gente. Eu cantava na igreja, eu era evangélica, eu fiquei 2 anos reservando o meu corpo porque eu acreditava que um Deus tão maravilhoso que criou essa terra ia me punir, me culpar por eu transar fora do casamento. Pelo amor de Deus. Nós estamos aqui para viver o prazer é digno, o prazer é sagrado. Hoje, graças a Deus, eu aprendi a ativar minha energia vital, eu fiz curso, eu ativo a minha Kundalini, eu trabalho a minha energia sexual para quê? Para ter equilíbrio.
Energia sexual descontrolada deixa você... Energia sexual equilibrada. Gente, tem pessoas que têm uma energia sexual muito elevada e são muito espirituais. Porque trabalham. Quando você não trabalha a sua energia, fica bagunçada, aí você vive ciclos repetitivos, aquela bagunça toda. Equilíbrio. Então, as medicinas naturais, elas nos auxiliam no nosso trabalho, mas quem precisa fazer o trabalho de casa somos nós. Então, a ayahuasca, assim, transformou a minha vida, foi um desvendou. Hoje eu não tomo remédio, eu parei de tomar também birth control, como que anticoncepcional. Eu parei de tomar anticoncepcional. Eu não tomo anticoncepcional tem muito tempo, que fazia muito mal pra mim, e os médicos diziam que pra curar essa dor que eu tinha, todas as vezes que eu, no meu ciclo, que eu sofria, achavam que era endometriose, fiz vários exames, nada. A única coisa que me ajudou foi a meditação, as medicinas naturais, o rapé, a calma, eu cuidar da minha alimentação, eu meditar, eu ter calma, porque aqui, ó, se você cuida do seu mental, você cuida da sua saúde espiritual. Então, cuide do seu mental, cuide de você mesmo. Esse vídeo não quero te influenciar a usar medicinas naturais, mas eu quero trazer aqui pra você um despertar para que você veja uma nova visão e entenda que a medicina é muito importante, mas as medicinas naturais também são. E não é uma escolha de um ou outro, mas é desse equilíbrio que eu tanto trago e bato na tecla, caminho do meio. Então eu parei de tomar remédio, parei de tomar antidepressivo, parei de tomar anticoncepcional. Gente, eu me limpei o meu corpo, literalmente. Fiquei depois mais um ano sem ter conexão sexual com ninguém pra reservar, me guardar, conectar com a minha energia. Então assim, é um despertar e você precisa estar pronta. A medicina não é pra todos, é pra quem tem coragem, porque você vai ver coisas que você não vai gostar. Vai ser doloroso, vai ser desconfortável. O despertar de consciência, ele é desconfortável, mas vale muito a pena porque ele é libertador. Quanto mais você se conhece, mais você se liberta do preconceito, do julgamento, da opinião alheia, daquilo que as pessoas acham sobre você. Quanto mais você busca conhecimento, que você estuda, você aprende, mais você se liberta. Você se liberta de você mesmo, dos padrões comportamentais, das crenças limitantes, né? Então desperte para esse novo mundo, desmistifique, né, aquilo que você acreditou. A ayahuasca é uma medicina, não é uma droga, é uma medicina incrível, sagrada, que muda vidas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a ayahuasca. Compartilhei um pouquinho de mim mesma com vocês. O sobre em mim, o sobre em você, o sobre ele é para todos. Permita perceber. Axé, amém. Assim é. Rao, Namastê, Arro. Saludo a todos com amor. Um beijo da bruxa e até o próximo chá.